Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há mais de 20 anos, na verdade há 24 anos, e eu ensino, eu direciono, facilito, torno mais rápido para o dentista o processo de chegar no seu 25 em 1 na odontologia. O que é isso, Carla, 25 em 1? É fazer 25 mil reais por mês no seu consultório ou na sua clínica por cadeira odontológica. Eu ensino dentistas através de um método online a também alcançarem esse faturamento, tá? Então aqui eu vou falar hoje sobre 3 elementos fundamentais para quem tem um consultório ou uma clínica, ou seja, para quem tem um negócio próprio, E ter o seu próprio consultório é ter um negócio. O dentista que sai da faculdade e não aprende nada sobre isso, sobre como trabalhar um negócio, Carla, o que é que eu preciso fazer ali dentro do meu consultório para ter resultado? O dentista que não entende isso, dificilmente consegue crescer e crescer rápido dentro do seu consultório. Eu conheço muitos dentistas que demoram anos e anos ou que nunca chegam nesse faturamento de 25 mil reais por mês no seu consultório. Imagina, muitas vezes uma vida inteira dedicada à odontologia. E realmente os dentistas não aprendem qual é o caminho para o sucesso dentro da odontologia, o sucesso nesse sentido de ter um bom faturamento, de ter qualidade de vida, de poder dar uma condição boa para a sua família, com o faturamento que vem do seu consultório. Então vamos lá, o que acontece? O dentista, qual é a maneira errada do dentista enxergar isso que eu vou ensinar aqui? A maneira errada do dentista agir no seu consultório, a maneira errada dele levar a sua vida profissional, que não leva a esse resultado de 25 em 1, é ficar esperando o seu faturamento aumentar naturalmente. É ter esperança, é ter fé, acreditar que basta dar um bom atendimento, que basta aprender as técnicas odontológicas e aplicá-las da maneira correta, seguindo todos os protocolos aprendidos dentro da odontologia, entregando um resultado para o paciente do tratamento, que o faturamento vai aumentar, que as coisas vão acontecer. Acredita no boca a boca, natural. Então a grande parte dos dentistas ainda trabalham nesse sistema de ficar esperando as coisas acontecerem e focar só na parte técnica e focar só no tratamento. E aí o que acontece? Ou esse processo acaba sendo lento demais, o aumento do faturamento, alcançar o seu 25 em 1, acaba acontecendo demorando muitos anos. Eu sei disso por experiência própria. Quem conhece a minha história sabe que lá no começo, logo que eu abri o meu consultório, que aliás era nesse andar aqui que eu tô hoje tem um andar todo a minha clínica, mas era uma salinha pequena, eu fiquei alguns anos, os primeiros anos da minha vida profissional, eu fiquei esperando os pacientes chegarem, mas não foi isso que aconteceu. Então, foram vários anos e que eu não conhecia isso, eu não sabia, ninguém tinha me dito que ter consultório próprio era ter um negócio e que para esse negócio crescer eu precisava olhar para outros lugares também, não só para dentro da odontologia. Ninguém me disse isso. Então eu estava na ignorância. E eu considero que esse é o maior erro do dentista. Erro não, eu diria que esse é o maior problema do dentista que não consegue crescer. É a ignorância. Mas a ignorância no sentido de ignorar que isso é importante, ignorar que isso existe. Então, esse é o jeito errado do dentista agir. É aplicar o marketing de todos os santos, que eu batizei assim, o marketing mais comum usado pela maioria dos dentistas, que é o marketing de todos os santos. É o dentista que fica dentro do seu consultório esperando os pacientes chegarem. Fica na esperança, na fé, rezando para o paciente ligar para agendar uma consulta,
né? Rezando para o paciente vir à consulta, não faltar, pagar no dia certo, no dia combinado, finalizar o tratamento, que fica ali só rezando para ter uma indicação, para que o boca a boca funcione. Então esse eu considero que é o maior problema. E aí, aquele dentista que sai da ignorância entende que precisa olhar para outros lugares, que é o que eu vou apresentar aqui. Eu vou apresentar 3 elementos fundamentais para você chegar no seu 25 em 1, que é a tríade da odontologia, né? E que a chamada foi: uma tríade desafinada pode afundar o seu consultório, né? Pode te impedir de chegar no seu 25 em 1. Então, quando isso não está afinado, quando esses 3 elementos não estão equilibrados, isso pode fazer você ficar estagnado, você ficar parado, realmente parado, e não ter resultado, e não chegar no seu 25 em 1, tá? Esse assunto que eu vou falar aqui, para quem não é essa live, né? Eu estou fazendo uma série de lives, a live 25 em 1, justamente, que é um aquecimento para um evento que vai acontecer em julho, a semana 25 em 1, que vai ser de 13 a 20 de julho. Tá? Então aqui é um aquecimento para que os dentistas entendam o que facilita, o que leva ao 25 em 1 e o que não leva ao 25 em 1. Tá? Então, o que impede o dentista de chegar e o que impulsiona o dentista a chegar mais rápido. Tá? Para quem não é essa série de lives, para quem não é esse assunto, para quem não quer chegar no seu 25 em 1 na odontologia. Esse é um ponto. Ah, Carla, eu sou dentista e o meu faturamento é de 15 mil reais por mês e tá bom assim. Eu tô bem assim, trabalho só meio período e para mim tá ótimo. Então, esse assunto não é para você. Então, essa live não é para você. Para quem não é? Para quem também está acomodado lá e não quer colocar nada de novo em prática, não quer aprender nada de novo, não quer fazer mais esforço do que já faz. Também não é para esse dentista. Agora, para quem é? É para quem quer crescer, é para quem quer aumentar o seu faturamento. Definitivamente é para quem quer atingir o seu 25 em 1 na odontologia. Esse conteúdo, essa série de lives de aquecimento é para esse dentista. Então, para quem é? Para quem quer esse resultado. Para quem não quer, não adianta estar aqui, porque é sobre isso que eu vou falar. É sobre ter um consultório próprio, ter um negócio e como crescer esse faturamento. E eu falo de faturamento porque, né, tem muita gente que fala assim para mim: Carla, mas eu amo a odontologia, eu faço o que eu quero, é cuidar dos pacientes, né, eu faço por amor. Ok, é muito importante ter paixão pelo que faz. É verdade, eu também tenho, sempre tive paixão por cuidar de pessoas. Isso vai te dar mais força, vai te impulsionar mais ainda a fazer o que precisa ser feito. Agora, o resultado de um bom atendimento, o resultado de enxergar esses 3 elementos aqui, colocar em prática, o resultado é um faturamento maior, tem que ser. Esse é o resultado que se espera. E para a gente ter qualidade de vida, para a gente reinvestir no consultório, para a gente dar um atendimento melhor ainda, mais conforto, enfim, para investir em mais cursos, por exemplo, na área que você tanto deseja, que você tanto sonha, é preciso recurso financeiro para isso. Para você ter retorno do seu investimento, é claro, é muito importante o dentista pensar sobre isso. Será que você já teve o retorno de todo o investimento que você fez na odontologia para estar aí trabalhando hoje no seu consultório ou na sua clínica? O retorno do investimento é um retorno financeiro. Não tem como escapar disso. Então, por isso, o faturamento é um número. É um número
que simboliza exatamente onde você está. Se você está faturando aí até 10 mil reais por mês, é um número. Você está num grupo de dentistas que tem muito potencial para crescer, muito. Só que é preciso aprender e aplicar aquilo que se aprende. Então vamos lá. Qual é o jeito certo então, Carla, de fazer, de entender como é que eu tenho que enxergar o meu consultório? Quem me conhece sabe que eu sou da música. Na minha família, nós três, os irmãos, nós estudamos música. Então, eu tenho 2 irmãos, sou a filha do meio. A minha irmã mais velha, Cláudia, é musicista profissional. Ela trabalha, toca flauta transversal, para quem não conhece, aquela flauta que toca aqui de lado, é flauta transversal, e ela é musicista da Orquestra Sinfônica de Campinas. O meu irmão mais novo toca clarinete e eu toco violoncelo, toco violão, ou enfim, passamos uma vida toda estudando música na minha casa e gostamos muito disso, música clássica, música mais popular, enfim. E eu associei a tríade da odontologia com a tríade da música. Sim, o que acontece na música? Toda melodia, toda música, seja samba, rock, seja funk, qualquer estilo musical, esse estilo musical é composto por tríades musicais, são acordes. Então quem está na música, toca um violãozinho, sabe do que eu estou falando. Uma tríade é composta por 3 notas, tríade é sempre 3. Então a tríade musical são 3 notas, olha só, depois eu vou chegar aqui no consultório. Vou desenhar aqui, quem conhece um pouquinho de música sabe que isso aqui é uma pauta, são 5 linhas aqui e aqui é uma clave de sol, certo? E uma tríade é composta por 3 notas, vamos colocar aqui Fá, vai redondinha, Carla, Lá e Dó. Então, tá aqui, 3 notas, tocadas juntas, tá? Uma em cima da outra, elas são desenhadas assim, ó. A nota base, a nota do meio e a nota mais aguda. Qual é o nome dessas notas? Então vamos lá. A mais grave chama-se fundamental. A do meio chama-se mediante e a mais aguda é a dominante, tá? Eu correlaciono essas 3 notas com os 3 elementos fundamentais, importantíssimos, que você precisa ter no seu consultório. A nota fundamental eu relaciono com a gestão do seu consultório. Como assim gestão, Carla? Sim, os seus números. Existe a gestão financeira e a gestão de pessoas. Primeiro, a gestão financeira é você conhecer os seus números. Saber quanto você fatura, quanto entra de dinheiro. O que é o faturamento? É quanto entra. Quais são os seus custos no seu consultório? Quanto é que você gasta, por exemplo, de dental todos os meses? Quais são os seus custos fixos, mensais, de funcionário, de aluguel, internet, energia elétrica, enfim. Você precisa saber qual é a sua situação hoje. Até porque se você está aqui, é porque você quer alcançar o seu 25 em 1 na odontologia. E o que é 25 em 1? É 25 mil reais todos os meses. Como é que você vai saber se alcançou ou não, se tem feito esse faturamento ou não, se está perto ou se está longe, se você não tem aqui, não tem a sua gestão financeira, o controle dos seus números, se você não tem o controle do seu consultório na sua mão? A gestão de pessoas, aqui também está a gestão de pessoas. O que é isso? É o treinamento da sua equipe, Como você direciona a sua equipe. Ah, Carla, mas eu tenho só uma recepcionista. Sim, mas você precisa direcionar todo o atendimento dela, como é que ela tem que se comunicar, enfim, dar um treinamento para ela. E não simplesmente contratar, deixar ali na frente da agenda, e falar, olha, agora você atende o telefone e agenda os pacientes. Então, a gestão é a fundamental, é a nota fundamental do seu consultório. Tá? Daqui
Isso aqui vai te direcionar, isso aqui vai te guiar até o 25 mil. Senão você não tem esse número. Então vamos lá, fundamental. É a nota mais grave, então na música ela dá aquele corpo, né, no som. Essas três notas tocadas juntas formam um som. A mediante, que é a nota do meio, é o profissional. Profissional, que é o cirurgião dentista, tá? Que é o cirurgião dentista aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, fundamental é a gestão. A mediante é o profissional, né? E aí, o profissional é o cirurgião dentista. Então, esse é um elemento importantíssimo para você chegar no seu 25 em 1, porque aqui está o relacionamento do dentista com o paciente. Aqui está a entrega do tratamento, a entrega do serviço para o paciente. Ou seja, se lá na ponta, depois que o paciente conheceu você, se sentiu atraído pelo seu atendimento, né? A atração de pacientes, foi lá, agendou uma consulta, foi até a consulta. A hora que ele chega no seu consultório para você fechar o tratamento com ele, aí é que começa o papel pessoal ali do dentista com o seu potencial cliente, com o seu potencial paciente, antes de fechar um tratamento. Então, esse relacionamento do dentista com o paciente está aqui nesse elemento da tríade. Depois que fechou o tratamento, o dentista precisa entregar esse tratamento, precisa realizar a famosa técnica. Tudo aquilo que aprendeu dentro da odontologia, tudo aquilo que ama fazer, tirar a dor do paciente, devolver função, devolver estética, deixar o paciente feliz. É aqui. Olha como isso é importante, mas não é o único ponto. A questão, muitas vezes, na maioria das vezes, é que o dentista fica preso nisso aqui. E, na verdade, só em parte disso, que é o tratamento em si. E não pensa em que tipo de relacionamento, em que tipo de comunicação ele deve ter com o seu paciente. Para quê? Para fechar tratamentos, para fechar o tratamento no valor que o cirurgião dentista estipulou na sua tabela de valores, para fechar mais tratamentos, para fidelizar, para trazer indicações. O que é que faz um paciente te indicar para outro? É muito aqui o relacionamento com o cirurgião dentista. Muito é isso. Então, se o dentista ficar preso só na técnica odontológica, só no tratamento em si, ele vai ter pouca indicação, muito provavelmente. Ou vai ser muito lento esse processo. Então, o que significa a nota mediante num acorde? A mediante dá um colorido, dá a alegria ou a tristeza à música. Olha só que interessante isso. Por isso eu gosto muito dessa analogia. Quando você escuta aquela música alegre, né, por exemplo, uma trilha sonora de um filme infantil que as crianças estão brincando, estão felizes, estão interagindo, pensa lá. Ou num filme de comédia. E quando você escuta uma música de um filme dramático, uma história triste, mas triste mesmo, de perda de um parente, perda de um amor, relacionamentos interrompidos. Concorda comigo que são melodias diferentes? Uma é para cima, outra é para baixo. Quem dá essa diferença no humor da música é a nota do meio, é a mediante. Do mesmo jeito, o profissional, você que é dentista, você que é o dono do consultório da sua clínica, é você que dá o humor, a alegria ou um tom mais sério no seu atendimento, no relacionamento seu e da sua equipe com os pacientes. Como assim, Carla?
na comunicação que você usa, como você se comunica com a sua equipe, como você se comunica com o paciente. Tem dentistas que são mais leves na comunicação, né? Que não falam tantos termos técnicos, que não são tão formais. Isso é comunicação. E outros já são mais formais. Outro ponto, a sua recepção como é? Aqui na minha rede de clínicas, como foco de atendimento são pessoas jovens, nós temos, por exemplo, uma recepção alegre, colorida, cores nas paredes, móveis coloridos, a região de brinquedos, um espaço para as crianças. Nós temos música ambiente. E aí, que tipo de música toca? Isso diz muito a respeito do humor, do tom que você leva para o seu atendimento. Tá? Então, cores, sons, tudo isso diz respeito a você. Né? E precisa ter a ver com você, precisa. Não adianta aquele profissional mais sério, se tiver um público mais maduro, né? Atende a terceira idade, por exemplo. Como é que deve ser a recepção, como é que deve ser o atendimento? Isso tem que ter muito a ver com você, sim. Né? Nós refletimos no nosso atendimento e no nosso negócio aquilo que nós somos, os nossos valores. Então, a mediante é essa nota e se relaciona ao profissional, ao cirurgião dentista, tá? E aí, a dominante? Quem é a nota dominante no nosso atendimento? É o cliente, é o paciente, é aquele que fechou o tratamento com você, é aquele que paga pelo tratamento. É aquele que vai fazer você atingir o seu 25 em 1 na odontologia. É o cliente. E por que eu coloquei ele lá em cima? Porque ele é dominante. Ele é dominante. Todas as ações do seu consultório, todas as ações, as atitudes que você tomar, todas as escolhas que você fizer, devem ser consideradas em torno do cliente. Ele deve ser o centro de todas as suas ações, de todas as suas decisões. E por que é que eu relaciono o cliente com a nota dominante? Aqui no acorde musical, na tríade musical, aqui já diz tudo. É a nota que domina. É a nota que leva para frente a melodia. É ela que vai direcionar. Olha que interessante. É a dominante que vai direcionar todo o resto da música. Todas as tríades que vão vir aqui em seguida são direcionadas pela dominante. E ela, muitas vezes, nas tríades musicais, por exemplo, tem lá, imagina um filme alegre, as pessoas estão felizes, de repente acontece alguma coisa, elas tomam um susto e a música de fundo, né? A música sempre tem uma música no fundo das cenas de filme, de série, seja do que for que você assiste. E aí as pessoas tomam um susto, não sei, de repente vem um carro a toda velocidade e quase atropela as pessoas. E aquela música sai daquela melodia alegre, feliz e tranquila e vem para algo surpreendente, algo inesperado. E a música muitas vezes incomoda, aquele pedaço da música incomoda os nossos ouvidos, ou seja, desafina. Quando desafina para o nosso ouvido é quando não soa bem. E é essa nota aqui é que sai do tom para dar essa impressão de um susto, de algo surpreendente. É a dominante. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa tomar muita atenção, ter muita atenção no nosso cliente. Por que, Carla? Porque ele também muda.
ele desafina. Como assim? Os tempos mudam. Por exemplo, um dentista que atendia no consultório, era só ele numa cidade pequena, hoje já começa a se ver no meio de clínicas. Já começam a aparecer as franquias na cidade dele. Eu converso com muitos dentistas que falam isso para mim. Carla, eu era só o meu consultório, agora já tem 3 na minha rua. Ou seja, para onde vai esse cliente? Ele vai ter mais opções. Então, mudou a realidade aqui em torno dele. E provavelmente o comportamento dele também vai mudar. Ao invés dele ter só uma opção, agora ele tem 3 ou 4 opções. Um outro ponto importante de mudança, né? Falando aqui da dominante relacionada ao cliente. Que outra mudança fundamental está acontecendo com as pessoas? Já vem acontecendo de alguns anos para cá. Onde está a atenção delas? Para onde elas estão olhando? Onde elas estão? Isso é muito importante. Elas estão hoje no digital. E o dentista que não olha para isso, que não entende isso, acha ainda que o boca a boca natural, né? Por que eu falo natural? Porque tem o boca a boca que você pode incentivar, que isso sim é muito mais eficiente. Mas acredita que o boca a boca natural vai trazer pacientes suficientes para chegar no 25 em 1. E isso é um erro. O dentista que acredita que isso vai acontecer naturalmente, e ainda mais no mundo de hoje, que a concorrência entre os dentistas está aumentando, ou seja, a quantidade de dentistas está aumentando cada vez mais. São 12 mil novos dentistas todos os anos entrando no mercado de trabalho brasileiro. 12 mil por ano, fora os 320 mil que já estão atuando. Então, acreditar que o cliente age hoje da mesma forma que agia há 30 anos atrás é um equívoco gigante. Há 30 anos atrás, os dentistas eram bem menos dentistas, abriam seu consultório e o boca a boca funcionava muito bem. Os pacientes não tinham tantas opções. E eles conseguiam ter uma qualidade de vida ótima, dar qualidade de vida à sua família, alcançar um faturamento de 25 mil reais por mês e até mais, tranquilamente, sem precisar nem enxergar tudo isso aqui. Não precisava. Só que os tempos realmente mudaram. Mudaram e isso é definitivo. Então, o dentista que não enxergar que esses 3 elementos precisam andar juntos, não chega no seu 25 em 1. Não chega. E desses 3 aqui, então, voltando aqui, a tríade musical tem essas 3 notas, esses 3 elementos. A tríade musical é formada pela fundamental, pela mediante e pela dominante. E a tríade da odontologia é formada pela gestão, pelo profissional e pelo cliente. E esses 3 elementos são importantíssimos, mas pode surgir uma dúvida assim: Carla, os 3 são importantes de maneira igual, né? Igual? Não. Olha que interessante. Depende de que ponto você está, em que momento você está no seu consultório. Tem momentos, e eu já passei por todos esses momentos, né? Tem aquele momento que você acabou de abrir o consultório e você precisa realmente ter mais pacientes, você não tem paciente na agenda, você precisa aqui do marketing, você precisa atrair pacientes para o seu consultório, aprender, entender uns conceitos iniciais, mais básicos de marketing e focar muito aqui no tratamento, no bom atendimento. Você precisa ter experiência como cirurgião dentista, você precisa se aprimorar aqui. Então tem momentos. Depois de algum tempo,
né? Depois de um tempo de atendimento de alguns anos, são outras as necessidades. A gestão daí passa a ser importante também. O marketing sempre é, tá? Se eu pudesse dizer aqui dos três, né? O que precisa sempre o dentista estar se atualizando, estar entendendo, estar atrás, é de entender o seu cliente, é de saber se comunicar de maneira eficiente com ele, que atraia ele para o seu atendimento, que faça ele fechar o tratamento, que fidelize. O marketing é o coração de qualquer negócio. Então, aquele dentista que já abre o seu consultório e já começa a ter as primeiras noções de marketing, sim, ele está dando os primeiros passos para alcançar um faturamento de R$25 mil por mês por cadeira odontológica, no seu consultório ou na sua clínica. Tá? Então, entender esses três elementos é fundamental para quem tem um negócio. Tá? E aí, o que é que eu quero dizer para vocês? Que durante essas próximas lives, eu vou estar falando com mais detalhes de vários pontos que são atalhos, que facilitam, que tornam esse processo, essa caminhada até o 25 em 1 mais rápida, mais fácil. E que obstáculos o dentista enfrenta para chegar até lá? Quais são os obstáculos? Eu tenho alunas, por exemplo, que chegaram nesse faturamento trabalhando em clínica, uma clínica com 8 cadeiras. Então, mas que obstáculos elas enfrentaram? Eu tenho aluna que trabalha sozinha, trabalhando sozinha, pulou de um faturamento de R$8 mil para 25 mil em pouco tempo, em poucos meses. Hoje já dobrou isso e ultrapassou, enfim, está tendo sucesso, trabalhando sozinha. Então, para quem Carla, eu acho que você fala isso, precisa ter uma clínica para aplicar isso. Eu sou pequenininho, eu não tenho nem funcionário. Eu consigo, sim, consigo alcançar um 25 em 1? Sim, é claro que sim. E eu vou mostrar, eu tenho dentistas que trabalham aqui na minha equipe, ou seja, não tem consultório próprio. Trabalham na clínica de outra pessoa, no caso, minha, e alcançam esse faturamento. E aqui eu vou deixar uma dica prática, então, sempre no final das lives eu vou procurar dar uma prática para você fazer, tá? O que é que você vai fazer? Parar um pouquinho hoje, agora depois da live, faça uma autoanálise desses 3 elementos aqui dentro do seu consultório ou dentro da sua clínica e qual deles, defina qual deles você acredita que está ruim, que está fraco. Será que é a gestão? Será que é o meu relacionamento com o paciente? Será que eu estou fechando pouco tratamento? Será que é a técnica odontológica que precisa melhorar? A entrega do serviço? Ou será que eu preciso aprender a atrair mais pacientes para o meu consultório? Como é que está isso? Eu só fico esperando o boca a boca funcionar? Será que eu aplico só o marketing de todos os santos? E isso está fraco? Eu preciso de mais pacientes na minha agenda, a agenda está ociosa. Então, aqui vai uma tarefa prática, tá? Uma tarefa prática para você hoje, que é definir qual desses 3 elementos está ruim e precisa melhorar para alcançar o seu 25 em 1 na odontologia. Faça isso. É importante a gente começar a olhar para dentro do nosso negócio. E você precisa estar sempre olhando para dentro do seu consultório, do seu negócio, fazendo uma autoanálise. Fácil não é, Mas quem está aqui comigo é porque não está procurando nada fácil. Eu não falo de nenhuma fórmula mágica, eu não falo de nenhum segredinho que é num estalar de dedos que o 25 em 1 vai acontecer, que ele vai aparecer. Então, faça essa autoanálise e comece a pensar, a entender
qual é o passo que você acredita, né, para você mesmo, para o seu consultório, para sua clínica, que vai te levar aqui nessa caminhada, nesse caminho, nessa jornada para o 25 em 1.